2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nos diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Hoje, pela graça de Deus, eu quero falar um pouquinho sobre porque o Filho de Deus deve estudar a palavra de Deus. Porque o Filho de Deus deve estudar a palavra de Deus. Vamos meditar um pouco sobre isso nessa noite, mas antes, vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de poder estar aqui reunidos em Tua presença para entoar louvores e Te exaltar, ó Pai, primeiramente por quem o Senhor é, o Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas, Senhor, o Deus santo, justo, ó Pai, que reina para todos sempre. Ao Senhor seja dada toda a glória. E também queremos adorar, ó Pai, em gratidão por tudo que o Senhor fez e faz por nós, pela tão grande salvação que o Senhor providenciou para nós. Nesta oportunidade, Pai, estamos chegando diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, nos nossos corações, que os nossos ouvidos espirituais possam estar bem atentos para captar a mensagem do Senhor. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Porque o Filho de Deus deve estudar a palavra de Deus. Falar sobre isso pode parecer um pouco estranho, né? Porque todo filho de Deus, ele sabe da importância da Bíblia Sagrada na sua vida, da importância de passar um tempo com Deus, ter um relacionamento com Deus mediante a sua palavra. Mas, infelizmente, o que a história nos mostra é que mesmo nós sendo salvos, nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa carne, muitas vezes, ela quer nos dominar, e quando nós damos ouvidos para a nossa carne, a tendência é nós nos afastarmos da palavra de Deus. E Spurgeon, ele disse algo muito interessante, que serve para nós. Ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. E, infelizmente, muitas vezes nós acabamos dando ouvido ao nosso coração enganoso e nos afastamos da palavra de Deus. E nós não podemos deixar isso acontecer. Você, como salvo em Cristo Jesus, você precisa se esbaldar nas Escrituras. Você precisa passar tempo estudando ela, tempo conhecendo as verdades ali contidas, investir tempo para encher o seu coração da preciosa palavra de Deus, que é o alimento para as nossas almas. Amém, irmãos? Muitas pessoas hoje estão aí, né, vivendo angustiadas, tristes, realmente desanimadas, né, com grande tristeza no coração. E isso são sintomas de que elas estão carecendo da palavra de Deus. Você sabia disso? Muitas vezes essa angústia do nosso coração é a nossa alma gritando por socorro, é a nossa alma gritando por Deus. Só que muitas vezes nós só tampamos os nossos ouvidos e continuamos nas mesmas práticas longe da palavra de Deus. Mas saiba de uma coisa, a nossa alma, ela tem fome e sede de Deus. Então, muitas vezes, mesmo nós sendo crentes em Cristo Jesus, quando nós estamos longe da palavra, às vezes nós passamos por isso. Nosso coração fica apertado, nós ficamos meio angustiados. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo lá dentro está gritando: ei, busque a mim, busque a Deus, busque o Senhor. Você precisa da palavra, vá para as Escrituras. Deus está trabalhando em nossas vidas para que nós possamos ter e desenvolver um relacionamento verdadeiro por meio da Bíblia. Então, hoje à noite, nós vamos ver basicamente 4 razões para estudarmos as Escrituras. 4 razões para estudarmos as Escrituras.
A primeira razão, irmãos, é a primeira causa, né? Nós precisamos estudar a Bíblia por causa do seu autor. Não por causa de nós, em primeiro momento, mas por causa do seu autor. Irmãos, nós sabemos que Deus existe. Amém, irmãos? Nós sabemos disso, porque nós temos relacionamento com Ele. Nós sabemos que Ele está vivo, Ele está presente aqui no nosso meio. E se você está deixando, Deus está falando com você hoje à noite. Ele está operando na sua vida. E nós sabemos, irmãos, que esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, o Deus único, vivo e verdadeiro, nós sabemos que Ele é Criador, que Ele é Redentor, que Ele é o sumo pastor, o juiz, o sumo juiz. Nós sabemos que esse Deus Ele é santo, que Ele é todo-poderoso, que não há nada impossível para Ele, Jean. Deus, nós conhecemos Deus, nós sabemos quem é Deus. Mas muitas vezes nós esquecemos de uma realização muito importante de Deus. Que além de ser Criador, além de ser Redentor, Pastor e Juiz, Deus também é autor. Ele é autor. E Deus ele escreveu um livro para que eu e você pudéssemos ser edificados por esse livro. E esse livro é a Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Deus usou pessoas para escrever esse livro, é certo, porque Ele usa pessoas. Quando nós estudamos esse livro, nós vamos ver que Deus usa pessoas. Deus usou Moisés, Deus usou Abraão, Deus usou vários profetas, Jeremias, Isaías e tantos outros, porque Deus usa pessoas. Amém, irmãos? No Novo Testamento, nós encontramos Deus usando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Filipe e tantos outros, o apóstolo João, porque Deus usa pessoas. E então Ele usou pessoas para que essas pessoas pudessem registrar a Bíblia para nós. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Eu quero destacar essa primeira frase deste versículo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia não é como qualquer outro livro. Ela não é como qualquer outro escrito que existe neste mundo. Ela é única. Porque quem está por trás da escrita aqui desse registro é o próprio Deus, né? Quando nós pegamos a Bíblia demorou cerca de 1.600 anos para ser escrita. E você tem ali vários escritores usados por Deus para registrar a Bíblia na forma escrita. E nós temos ali pessoas de várias épocas. Tem Moisés ali no Egito, mas você também tem Neemias muitos anos depois, você tem Paulo, você tem Pedro, você tem João, que foi o último escritor. Então você tem vários escritores em várias épocas diferentes, de várias classes sociais. Você tem desde reis a pastores de ovelhas, lavradores, registrando a Bíblia Sagrada. Deus usou essas pessoas. Agora para pensar. Esses livros, Beto, de várias épocas diferentes, vários escritores diferentes, de classes sociais diferentes, até mesmo de continentes diferentes, pegaram-se esses livros e juntaram, e esse livro contém uma harmonia, da primeira palavra até a última palavra, não há contradição, tudo se encaixa perfeitamente. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia ela só tem um autor, e esse autor é o próprio Deus. Amém? Então, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus por causa do seu autor, porque nós precisamos deste Deus maravilhoso. E quando nós estamos passando tempo com a palavra de Deus, irmãos, aprendendo, conhecendo a palavra de Deus, o próprio Deus ele vai falando conosco.
porque a Bíblia é viva. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4:12. Veja o que as Escrituras nos dizem. Porque a palavra de Deus é, diz alguém, viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meus amados, a palavra de Deus ela é viva. Muitas pessoas criticam a palavra de Deus, irmã Ana, falando, olha, a Bíblia precisa ser reinterpretada para o nosso século. Isso é uma mentira, porque a Bíblia nunca foi tão atual como ela é, irmãos, porque ela é viva. E você pode pegar, irmãos, ali um versículo e lê-lo todos os dias, para o resto da sua vida, todos os dias. Deus vai falar com você de maneiras diferentes. Porque a Bíblia, irmãos, é viva e eficaz. Porque ela transmite a palavra de Deus aos nossos corações. Então nós precisamos, irmãos, passar tempo com a palavra. Porque passando tempo com a palavra, nós passamos tempo com o autor da palavra. Amém, irmãos? E como é precioso nós sabermos que o nosso Criador, Ele quer se relacionar conosco. E o nosso Deus, irmãos, Ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. O nosso Deus não é um Deus distante, que está além do céu azul, além do arco-íris, além das estrelas. Não, o nosso Deus é um Deus presente. Ele está aqui, Ele está habitando em você e Ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. E quando nós passamos tempo com a palavra, Deus, Ele comunica-se conosco. Ele fala com a gente, Ele nos mostra aquilo que precisa ser consertado, Ele nos dá conforto, dá consolo, porque esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? Deus da palavra. A segunda razão pela qual nós precisamos passar tempo com a palavra de Deus é por causa do mandamento que frequentemente nós encontramos na Bíblia. Deus nos ordenando a lê-la, a estudá-la, a passar tempo com ela. Nós acabamos de ler 2 Timóteo 2,15, aonde aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando, está orientando a cada crente em Cristo. Logicamente, Paulo, ele está orientando Timóteo, que era pastor. Mas, irmãos, não é porque ele era pastor que ele era especial. Não, ele era apenas um vaso, um servo de Deus, que precisava ser um exemplo para a igreja. Mas, na verdade, esta ordem não é apenas para pastores e líderes da igreja, mas é para cada crente em Cristo Jesus. E essa ordem nós encontramos: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar, irmãos, é manipular, não manipular no mau sentido, mas é você ter habilidade com as Escrituras Sagradas. A palavra manejar é uma palavra muito comum para se usar no açougue. Da habilidade que os açougueiros têm para dividir, por exemplo, as partes ali da vaca, porque ele sabe aonde é o acém, ele sabe aonde é a picanha, aonde é o colchão duro, ele sabe ali mais ou menos aonde é colchão duro e aonde é a picanha. Eles têm essa habilidade, esse manejo. Eles conseguem dividir essas partes perfeitamente e ali colocar à disposição. E assim como o açougueiro ele tem essa habilidade para dividir as partes da vaca, assim também o crente em Cristo Jesus precisa desenvolver habilidade para manejar, para usar a palavra de Deus. Nós precisamos entender, ontem estava muito gostoso o estudo, com o Sávio e com a Camila,
E ali estudando a palavra de Deus com eles, né, a Camila me fez uma pergunta: pastor, qual é a melhor maneira de eu ler a Bíblia? Ler cronologicamente, ler por versículos, ou um capítulo, ou um livro específico? Então nós estávamos conversando um pouco sobre isso, né? E explicando para ela como a Bíblia é organizada. Você sabia que a Bíblia ela não está organizada cronologicamente? Você sabia disso? Que a Bíblia ela está organizada como se fosse uma estante de livros por assuntos. Por exemplo, de Gênesis a Deuteronômio, são os livros que são chamados de Pentateuco, que foram escritos por Moisés, aonde contém a lei mosaica, a lei de Deus, a lei do Velho Testamento. Então, ali de Gênesis a Deuteronômio. Depois nós temos ali, depois de Deuteronômio, Josué, até se eu não me engano, Ruth, antes de Jó, Ruth, né? São livros históricos. Então você tem livros históricos ali. Por exemplo, você tem... Não é Ruth. Ruth está bem depois de Juízo. Esther, obrigado, Esther. Né? Até Esther, você tem livros históricos. E ali você tem, por exemplo, falando dos juízes, mas você também está falando, por exemplo, dos reis, também está falando sobre os tempos ali após o reino babilônico. Então você precisa discernir do que está falando. E assim como está falando do período pós-babilônico, também você tem Daniel lá nos livros proféticos que também vai falar sobre o período do exílio. Então você precisa entender, né, a divisão para que você possa manejar bem a palavra da verdade. Você precisa conhecer a palavra. E conhecer a palavra, irmãos, vem realmente passando tempo com a palavra. Essas verdades com relação a como usar a Bíblia, como ler ela, como estudar ela, né, como manejar ela, nós aprendemos aqui, quando nós nos reunimos como igreja, quando nós nos reunimos como congregação, como povo de Deus. Quando nós estamos na igreja, nós estamos alimentando o nosso coração da palavra, porque aqui no púlpito, irmãos, nós só podemos pregar aquilo que Deus manda na sua palavra. Nós não podemos pregar aquilo que está no nosso coração, aquilo que está de nós mesmos. Mas a mensagem ela tem que vir de Deus, amém, irmãos? Então, quando a palavra de Deus ela é pregada, nós aprendemos. A escola bíblica dominical, apesar de não ser algo que está na Bíblia, não tem nenhum mandamento, Beto, Deus falando assim, ou Jesus falando, olha, todo domingo de manhã você precisa se reunir na escola bíblica dominical. Não existe isso. Mas o que nós sabemos é que precisamos nos reunir. Amém, irmãos? Isso é o mandamento. Então, nós precisamos estar na casa do Senhor. Mas não tem a EBD. Mas nós sabemos da importância da escola bíblica dominical para nossas vidas e para a nossa família. Mas, irmãos, eu vou falar uma coisa que eu falei já algumas escolas bíblicas atrás. O lugar que você deve estar quando as portas da sua igreja estão abertas é na igreja. Amém, irmãos? Se você está em qualquer outro lugar, você está errado, tá? Culto doméstico, culto online, só deve ser realizado nos dias, nos horários que não estão, que você não está na igreja. Amém, irmãos? Se chegou na quarta-feira, 7h30 da noite, domingo de manhã, domingo à noite, o lugar que você tem que estar é na casa do Senhor, adorando seu Deus. Adorando o seu Criador, tá? Aqui é uma coisa que não estava programado, mas que Deus trouxe ao meu coração. Porque é aqui que nós vamos aprender mais da palavra de Deus. Amém, irmãos? Aqui nós vamos aprender, nós vamos conhecer mais da palavra. Nos estudos bíblicos, por exemplo, nós estávamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Quantas verdades nós aprendemos sobre Colossenses? Verdades essas que, se nós estivéssemos em casa, nós não iríamos aprender. Verdade não é, irmãos? Então, quando as portas da sua igreja estiverem abertas, é ali que Deus quer que você esteja. Não existe meia-verdade. Não existe uma meia-vontade de Deus, Beto. As portas da igreja abriu. Aonde Deus quer que você esteja? Na igreja. Amém, irmãos? Então, nós precisamos nos conscientizar dessa verdade. Nós precisamos entender essa verdade e vivê-la. Tomar decisões em nossa vida. E servir a Deus muitas vezes envolve sacrifício. Amém, irmãos?
Nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos desenvolver convicções e realmente viver a palavra de Deus e não somente conhecê-la, mas praticá-la também. Amém, irmãos? E graças a Deus por isso. Outro versículo importante aqui, que nós precisamos estudar a Bíblia, ou passar tempo com a palavra porque é um mandamento, se encontra em Josué 1:8. Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Josué 1:8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Irmãos, o Senhor aqui está falando algo maravilhoso para Josué. Quando Deus estava com Josué, quando Deus estava com Moisés, Deus fez grandes maravilhas por meio de Moisés. Mas Deus deu uma tarefa especial para Moisés, para que Moisés pudesse registrar a vontade de Deus de forma escrita. Por isso nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia. Há alguns que acreditam que Jó também foi escrito por Moisés, mas isso não é algo unânime no meio teológico. Mas, irmãos, quando Deus começou a usar Josué, quando Josué assumiu a liderança do povo de Israel para levá-los para conquistar a terra prometida, Deus prometeu ser com Josué da mesma maneira que foi com Moisés, mas de uma forma diferente. Além dele ter ali comunhão constante com Deus, que Deus estaria ali orientando e falando com ele, Deus falou: agora você precisa também meditar nos escritos de Moisés, que é a palavra de Deus. Ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Eu pergunto para você, meus irmãos, que diferença tem de Josué para conosco hoje? Nada. Deus quer que nós meditemos na palavra de Deus de dia e de noite, para que nós saibamos, para que nós tenhamos o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, para que Deus nos abençoe nosso caminho, nosso viver, para que nós possamos andar na presença dele de acordo com a vontade dele. Então, não mudou nada. E Deus, ele quer isso de nós, irmãos, que nós meditemos na palavra dele. Mateus 4:4, quando Jesus ele estava sendo tentado por Satanás, ele respondeu a Satanás da seguinte maneira: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse versículo, Beto, me faz meditar. Eu vou falar, eu preciso de comida. Para manter esse corpinho aqui, irmãos, não é fácil, não. É caro. É caro, né? Eu gosto de comer, irmão. Eu gosto de passar bem, né? E cada um de nós aqui gosta. É verdade ou não é, irmão? Eu estou mentindo? A gente gosta de comer. O Jean é o que mais gosta de comer aqui, né? Uma vez a gente estava lá na casa da dona Gilda dando estudo lá. Ele parou, acho que no 6º ou no 7º. Falou: não vou continuar não, senão vou escandalizar vocês, né? Ele parou ali, né? Não sei se você estava brincando ali, mas... Enfim, mas foi quase isso, né? Brincando aqui com o Jean aqui, né? Eu nessa cara séria aí da... Irmãos, o nosso corpo precisa de alimento, precisa de sustento. A nossa mãe, né, quando a gente era pequeno, a gente chegava lá e falava: não quero comer agora não, quero brincar.
Aí a mãe virava para o filho e falava assim, filho, saco vazio, para em pé. Ela tem razão. Ela tem razão. Nós precisamos de alimento, nós precisamos dos nutrientes contidos nos alimentos. Para a gente, no caso das crianças, crescer, se desenvolver com saúde, né? Com saúde, né? Para que eles possam correr para lá e para cá, porque criança, quando está moadinha, é porque está doente. É ou não é, irmãos velhos? Quando a criança fica quietinha, é porque está doente. Agora, quando está saudável, está correndo para lá, está brincando para cá, está dando trabalho, porque tem saúde. Mas, irmãos, o que eu quero dizer aqui com isso, irmãos, é que mais do que o alimento físico, nós carecemos do alimento espiritual. Nossa alma precisa disso. Nosso coração precisa desse alimento. De forças, Beto. Quantas vezes a gente acorda de manhã e muitas vezes fala, poxa vida, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Nossas preocupações. Às vezes a gente deita a cabeça na cama também e um monte de coisa começa a borbulhar na nossa cabeça e a gente pensando e o sono vai embora e a cabeça começa ali. O corpo está cansado querendo dormir, mas a cabeça não desliga de jeito nenhum, tanta preocupação. Sabe o que eu faço, irmãos, quando a minha cabeça fica desse jeito? E eu não consigo dormir, eu levanto e vou ler a palavra de Deus. Eu começo a ler ela e vou lendo, enchendo meu coração da palavra. De vez em quando eu começo a estudar, não é nem ler. Eu já começo a pesquisar para ver a palavra tal, e talvez Deus já dá até mensagem ali, e eu já começo a anotar os pontos da mensagem, né? E vou orar, e depois, Beto, eu deito na cama, nem vira para o lado direito, dorme igual um bebezinho, né? Irmãos, nosso coração tem fome de Deus, né? Eu nunca esqueci uma vez, né? Nem sei quem falou isso, mas isso ficou no meu coração, que quando você acorda de madrugada, é o Espírito Santo querendo que você passe tempo com Ele. Ou ore, ou estude, lê a Bíblia. Eu já acordei várias vezes no meio da madrugada, do nada, assim, tipo assim, acordei mesmo, né? Não foi aquela coisa assim de... não, acordei mesmo. E aí eu bati o joelho no chão e ia falar com Deus, Senhor, que o Senhor venha proteger, guardar a minha família, abençoar a igreja, abençoe o Beto, a Gilda, né? Lembrando de cada um dos irmãos. E depois vira para o lado, dorme de novo, né? Então, nós precisamos de Deus. Amém, irmãos? Precisamos do Senhor. Né, no trabalho. Né? Quantas vezes lá no trabalho, né, a gente acha que... a gente vai conversar com as pessoas assim, eles gostam de começar a cantar à vontade. Né? Porque eu faço isso, eu sou bom naquilo. Né? Mas, na verdade, irmãos, se não for Deus na nossa vida, nós não conseguimos fazer nada. Verdade não é, irmãos? Né? Você pode ter o trabalho, mas se Deus não te dá saúde, como é que você vai trabalhar? Não é? Então, nós precisamos de Deus, nós dependemos dEle, né? Então, nós carecemos dEle. Seja espiritualmente, seja fisicamente, seja emocionalmente, nós precisamos de Deus. E nós temos essa comunhão com Deus mediante a sua palavra. Terceiro, nós precisamos, irmãos, estudar a palavra, porque a Bíblia é o caminho escolhido de Deus para realizar a sua vontade. Aqui nesse ponto, irmãos, tem duas coisas muito importantes que eu gostaria de mencionar. Primeiramente, é a respeito da salvação. Os pecadores são salvos pela mensagem contida na Bíblia. Como que o pecador vem ao conhecimento da verdade? Mediante a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. E quando a pessoa ela começa a estudar a palavra, ela vai saber o quão pecador ele é. Quem revela essa verdade? A Bíblia. Que revela o quão pecadores nós somos. Revela a nossa condição diante de Deus, condição de morte diante de Deus. Nós estamos separados de Deus por causa do pecado, né? O ser humano está separado de Deus por causa do pecado. Quem revela essa verdade? A Bíblia, a palavra de Deus. E entendendo nossa condição, nos faz perguntar, aonde virá o nosso socorro? Né? O salmista diz, né? Levo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Então, irmãos, e é a palavra de Deus quem revela o Evangelho, a obra de Cristo, o que Ele fez por nós, quem Ele é, o que Ele fez.
e como nós podemos ser salvos dessa condição. Então, a palavra de Deus é essencial para a salvação do pecador. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 17. Romanos 10, 13 a 17. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Se você quer que a sua fé fortaleça, se você quer crescer na fé, somente enchendo o seu coração da palavra de Deus. Amém? Então essa é uma das razões. A outra também, porque através da palavra de Deus, os salvos em Cristo são santificados. E eles são santificados pela mensagem da Bíblia, mensagem da palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí comigo em João 17, 17. João 17, 17. Evangelho de João. João 17, 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista diz lá no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Salmo 119, versículo 9 a 11, na verdade, que era para me ter lido aqui. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, e não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém, irmãos? Eu falei uma frase no começo da mensagem, de Spurgeon: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Que nós possamos encher os nossos corações e viver uma vida de santidade diante de Deus. Amém, irmãos? Isso não significa que não vamos ser tentados, isso não significa que você não vai passar por tentações ou desejar pecar. Mas no poder de Deus, com o coração cheio da palavra, o Espírito Santo vai agir nas nossas vidas, nos fortalecendo, para que nós possamos fazer como José e fugir do pecado. Amém? Quarto e último ponto, irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque somente a Bíblia provê respostas para as nossas vidas. Toda geração, irmãos, pondera sobre 3 questões, 3 perguntas muito importantes. De onde eu vim? Por que estou aqui? E para onde eu estou indo? E a palavra de Deus nos dá essas respostas. De onde eu vim? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. De onde o homem vem, de onde o ser humano vem? Vem de Deus, o Criador de toda a vida. Amém, irmãos? Por que nós estamos aqui? Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Precisamos viver aqui para a glória de Deus. Apocalipse 4:11 diz: digno é o Senhor de receber glória, honra e poder,
porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E a terceira pergunta, para onde nós estamos indo? Depende. Depende. Só existem 2 caminhos. Só existem 2 lugares. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, o seu destino é o inferno, o lago de fogo. Mas se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o seu destino final é o lar celestial, é o céu. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque a Bíblia revela o verdadeiro Deus. As pessoas criam deuses nos seus imaginários, até mesmo dentro do cristianismo, viu, irmãos? As pessoas imaginam um Deus e quer seguir aquele Deus que elas imaginou. Uma vez, eu não me lembro exatamente o contexto que isso aconteceu, mas uma moça cantora famosa aí estava questionando um pastor por um post que ele escreveu. E ela estava questionando, falando, não, meu Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Ele entende meu coração, Ele entende as minhas atitudes, e no final de tudo Ele vai me perdoar por tudo que eu fiz e faço contra Ele. Ela criou um imaginário de Deus que não existe. Porque Deus, ele é um Deus de amor, com certeza, amém, irmãos? Porque Deus amou o mundo, Deus ele escolheu nos amar. Ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus longânimo, graças a Deus por isso. Mas Deus também é justo, Deus é justiça, Deus é santo. Ele não tem contato com o pecado, ele é separado do pecado. E Deus ele é reto, ou seja, ele vive em retidão. Deus não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. E os atributos de Deus coexistem sem contrariar um ao outro. Do mesmo jeito que a Bíblia declara que Deus nos ama, Deus é o justo juiz que não aceita suborno, Beto. Ele pune o pecado, ele condena, porque ele é santo, Jonas. Esse é o nosso Deus. Mas, irmãos, nós não podemos simplesmente inventar um Deus na nossa cabeça e seguir esse, isso é idolatria. Nós precisamos conhecer o verdadeiro Deus. Amém, irmãos? O Criador que criou os céus e a terra. Só existe um. E é o Deus revelado pela Bíblia Sagrada. Que Deus nos ajude a conhecer cada dia mais a esse Deus. Que nós possamos cada dia mais conhecer cada dia mais a obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Que nós possamos cada dia mais conhecer a vontade dEle para as nossas vidas, para que nós possamos viver de acordo com a palavra. Porque não adianta nada só conhecer. Nós precisamos viver. Viver esses princípios e padrões ensinados e estabelecidos por Deus na palavra dEle. Somente assim nós podemos ter, irmã Hilda, uma vida plena e feliz na presença do Senhor. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade vem do Senhor. Amém? E esse conhecimento de Deus só vem por meio da palavra. Que Deus nos ajude cada dia mais, passar mais e mais tempo com a palavra de Deus. Não negligenciando. Porque hoje, com a tecnologia, é muito fácil passar mais tempo nas redes sociais. As crianças, jovens, passar mais tempo jogando jogos online, conversando com pessoas na internet. É muito fácil se distrair, né, com a tecnologia, filmes, entretenimento e assim por diante. Mas que nós possamos, irmãos, realmente dedicar tempo do nosso dia para, pelo menos durante alguns minutos por dia, abrir os nossos corações para ouvir a voz de Deus falando conosco. Amém? Que Deus nos ajude a ter fome e sede da palavra e de Deus. Amém?